E ela chegou lá, ela serviu Tieta. Ela não sabe quem é Tieta, mas ela serviu Tieta do Agreste. E eu vivo por isso. Com Michelle Visage, outra co-host que virou host, mas essa sim amada por todo mundo, né? Sim, mas uma co-host experimentada, cria, quase saída da vagina de Mama Ru, né? Nascida da barriga de RuPaul. O nome mais citado dessa estreia foi dela, ela mesma, Deus, Sasha Colby, vencedora da 15ª temporada. Pra mim, Lazy Susan foi a drag da semana. Porque a gente faz por amor, né? E às vezes a gente é passional. É um sentimento muito pachorrento. Dançante batidas. Dançante batidas. Tudo drag. Drag é tudo drag. Drag é tudo. Amiga, acorde, logo esse show começa. Levanta, sacode, vamos ao que interessa. O planeta inteiro quer saber quem vai brilhar. Se liga no roteiro, vamos já acompanhar. Eu só vejo drag está em tudo. Eu só vejo drag, as divas do mundo. Tudo é drag. Drag é tudo drag. Drag é tudo. Dançante batidas. Tudo é drag. Drag é tudo drag. Drag é tudo. Querida, vem cá, uma coisa eu vou te contar. Hey gata, vê lá, nas drags ninguém vai tocar. Sempre tem a injustiçada e a que teve o que merecia. Tem aquela toda errada, mas todas são as minhas divas. Semana após semana eu nunca mais quero parar. Nem se ficar de cama vou deixar de acompanhar. Tudo é drag. Drag é tudo drag. Drag é tudo de drag em um só lugar. Será que é possível? Vamos aquendar. Dançante batidas. Tudo é drag. Drag é tudo drag. Drag é tudo de drag em um só lugar. Será que é possível? Vamos aquendar. Saudações. Você está na estreia de Tudo Drag. Ai, socorro, calma. Com o fim de Global All Stars se fez necessário e aqui está. Então espero que se divirtam tanto quanto a gente aqui, porque vamos falar de Drag Race Espanha 4, Drácula 666, Drag Race Tailândia 3, UK 6. E a estreia de Drag Race Down Under 4. Prepare seu copo de água, porque haja fôlego. E quem tá aqui comigo hoje? Dona Pemba. Alô, tá boa? Dançante batidas. Dançante batidas. Ai, eu amei essa introdução. Eu presto tanta atenção na música, que eu fico aqui, ó, quando você fala Dona Pemba tá boa, eu não sei nem o que eu falo, que eu tô dançando ainda. Mas olha, de Kikizinho em Kikizinho chegamos aqui, né? Um novo programa. Gente, como que eu ia abandonar o nosso querido ouvinte que acompanha semana após semana aqui com a gente? E a música das divas irreais, né? Que elas fizeram só pra gente. Então eu tinha que mostrar aqui no programa. É tanta novidade que não dá pra não se inscrever, gente. Então já sabe. Estrelinha, setinha, coração, inscrição. Se inscreva, segue, curte, compartilha, comenta. E mantenha a pipoca estourando. Porque tem gente que pensa que a gente não existe. Que não tem podcast drag queen no Brasil, zil. É verdade, ninguém acredita, mas a gente existe. E as pessoas do futuro vão nos encontrar. E tem muita gente que ouve os nossos podcasts de drag, viu? Inclusive fora do Brasil. Então a gente vai continuar fazendo. Agora não vai ser episódio por episódio, mas a gente vai trazer todas as novidades
novidades de todos os programas de drag aí ao longo da semana. Eu amei essa ideia. Vai ser bem rapidão, mas vai dar certo. Vai ser bem legal. Sim, a gente já fazia um quadro, né, dentro das coberturas do Drag Race. E acabou que esse quadro virou um programa só pra gente falar de tudo. E era o Kikizinho, né? O famoso Kikizinho ao redor do mundo. E você tá pronta pra fazer o mundo girar? Prontíssima! Vamos lá então. Domingo é Espanha, terça-feira Drácula, quarta é Tailândia e quinta-feira o que? Sexta Down Under e sábado não tem. Vem de Kiki, é o Kikizinho ao redor do mundo. Vem de Kiki, é o Kikizinho ao redor do mundo. Vem de Kiki, é o Kikizinho ao redor do mundo. E domingo é Espanha, que está na sua quarta temporada, episódio 6. Teve musical, né? Legendary Queens. Elas fizeram aí divas do país, da Península Ibérica, que a gente tanto admira. E aí, eu não conhecia tantas. Conhecia a Rosalía, por exemplo, que a Chloe Vito fez. Sim, a maioria a gente não conhece, mas os jurados amaram, né, a interpretação das queens ali. E até algumas que a gente pensou, nossa, parece que ela não tá indo tão bem. Aí na hora do julgamento, pra nossa surpresa, as melhores. As melhores. Pois é, menina. Eu achava que a vampira já devia ter saído e que ela ia ser eliminada a qualquer momento nesse mesmo episódio, mas não, ela acabou ganhando. Ela fez a Sarah Montiel e o look do Swan foi muito legal também, porque foi um tema de feira. Então uma foi de maçã do amor, outra foi de flamenca, outra foi de circa, outra fez aquela maquininha de pegar bichinho com um vestido todo de pelúcia e aqueles ganchos na cabeça. Eu achei tudo muito criativo. Um ponto extra aí foi a Le Coco, que tava com um vestido muito bem executado. Aquilo ali é alfaiataria pura. E destaque também para Angelita La Perversa, né, que vinha aí ao longo de algumas semanas, né, sendo subestimada ali no bórum, e também essa semana ela tava no top, né? A Angelita fez ali uma caracterização no musical que os jurados gostaram muito. Ela ficou, tipo assim, a segunda do episódio. Eu gostei muito. A Angelita La Perversa, ela teve uma história ali cheia de lições pra gente nessa semana. Porque ela tinha que atuar com a Mariana Stars. E todo mundo tava achando que ia dar errado. E ela falou assim, ai, quer saber? Eu vou abstrair, eu vou ficar só sorrindo. E seja o que Deus quiser. E no final deu tudo certo, né? Até quando a Mariana Stars esqueceu algumas falas, a Angelita La Perversa tava ali complementando e ajudando e mantendo o show vivo, o espetáculo. O que não é a capacidade de uma gay ser falsa, né? Ela não tava aguentando a Mariana, mas ela acabou ajudando a Mariana ali no desafio e foi elogiada por isso, inclusive. Então ela transformou aí uma fraqueza, uma perturbação numa força, né? O fato de ela saber lidar com isso acabou virando um ponto positivo para ela essa semana. Eu gosto muito da presença da Angelita no programa. Mariana também tava muito bonita no desfile, né? Aquilo ali era uma coisa de tourada, era tipo um cinturão em torno dos braços e uma calça bem alta. Eu senti uma vibe meio de tourada, mas eu não sei que tipo de feira eles têm lá. A Meg Ellen, por outro lado, tava ridícula. Ela veio de tenda, né? Uma coisa meio tenda de feira. Eu entendi assim, sabe? Mas realmente ela não estava muito bem. Mas no musical ela se destacou, ela foi muito bem no musical. E a Mariana, por outro lado, estava muito bem vestida. Ela tá na história ali do toureiro da vaca até hoje, né? Ela continua contando essa história da vaca ao longo de 3 semanas. Hoje ela é o toureiro. E ela foi muito ruim no musical, né? Ela esqueceu a fala dela, inclusive. Ela se perdeu ali, foi ali
naquele momento que a Angelita ajudou. Então o look, por melhor que esteja, não foi capaz de dar a vitória a ela, porque ela não foi bem no desafio de atuação. Ela fez questão de fazer aquele papel. E eu acho que a Nina Delantro queria também. E Nina Delantro acabou indo pra dublagem, junto com a Chloe Vito. E foi um lip sync maravilhoso, gente. A Mulher Loba. Esse lip sync entrou pra história. Elas até lançaram um remix dessa música. E a Chloe Vito tava maravilhosa no desfile, gente. Ela fez a Maçã do Amor. E era uma coisa muito camp. Eu gostei demais. Não sei porque que os jurados não gostaram. Foi pelo musical, né? Só pode ser isso. É um lip sync muito bom. E quem é que ficou essa semana? Pra minha curiosidade, que eu não lembro mais. Quem foi a eliminada? Ninguém foi eliminada, amor. O lip sync era perfeito. Não tinha como eliminar ninguém. Foi um momento cheio de emoções. Eu achei que a Chloe Vito ia sair, mas eu queria ver tanto mais dela. E ambas foram muito bem no lip sync. Só que a Nina Delantro, né, ela era acrobática. Teve uma hora que ela pulou pra fora do palco, enquanto a Chloe Vito só tava fazendo uma cambalhota. Mas foi sincronizado, ficou tão bonito. Eu lembro que a Nina chorou pelo personagem, né? Ela queria o personagem, chorou por ele e também não teve um bom desempenho, né? Então ali no lip sync elas tiveram sorte, que o desempenho das duas foi muito bom, os jurados ficaram surpresos e não tiveram coragem de eliminar ninguém. Mereceram aí uma chance e as duas continuam pro próximo episódio. Um episódio muito bom, né? A Espanha tá entregando, viu? Sim, a Melody, dona da música do lip sync, tava lá de convidado especial. Eles estão cada vez melhores, né? E eu gostei muito de conhecer um pouquinho mais daquelas divas, né? Le Coco fez Rócio Jurado, Maggie Ellen fez Lola Flores e Angelita La Perversa fez Carmen La Sevilla. E eu fiquei curioso com essas divas. A gente tem que viver muito tempo pra dar tempo de conhecer todas as divas de todos os países, em todas as décadas possível. Nossa, dá muito trabalho. As pessoas do próprio país não dão conta de conhecer suas divas. Imagina a gente daqui do Brasil conhecer as divas da Espanha, né, Mona? Fica difícil mesmo. Mas é muito trabalho, tem que procurar, tem que pesquisar, estudar, ficar velha, interessada e buscar saber, porque nem a gente que é velha, enferrujada, não conhecia todas essas. Mas maravilhosas, né? Uma mais popular, a outra mais dramática, uma mais antipática, uma mais diva. As características delas ficaram bem evidentes ali no desafio. Um episódio babadeiro. Sim, e ponto pra Le Coco, que estava com churros, além de toda a alfaiataria. E não é os churros que a gente conhece aqui no Brasil. É os churros que a dona Florinda vende lá no Chaves. Então eu achei tão relatable, encheu meu coração de alegria. E subiu minha diabetes. Minha glicose foi lá pra cima, gente. E na terça-feira é dia de Drácula. Temporada 6, episódio 5. Teve o quê? Musical. De novo, olha só que coincidência. E foi com a Alaska, gente, uma grande estrela do RuPaul's Drag Race original. Amiga, o que tá acontecendo com as bullies? Elas estão seguindo o calendário do Drag Race? Sai o desafio do Drag Race, elas já estão até fazendo na mesma semana, né? Olha que coincidência, né? Claro que não é, oh meu Deus, um musical do Drag Race. Mas que coincidência. E aí a validação do episódio depende de quem? De Alaska, né? Que tem um musical em Nova York, eu acho. E foi ali assistiu o musical, acompanhou as queens, falou com elas nos bastidores, apareceu ali, foi a grande estrela do episódio, foi a Alaska, né? Bem bacana. E tem até uma surpresa aí também, um presente pra vitoriosa do episódio, que vai ganhar uma pontinha aí, um presentinho da Alaska, e depois você vai contar. Como assim? A Alaska prometeu uma coisa pra uma delas? Participar do clipe, né? Da apresentação única em Nova York. Era isso? Isso, a vencedora do episódio ia ganhar uma ponta lá no musical da Alaska em Nova York. Olha que bacana, um presentão. Elas ficaram, de saber que a Alaska tava ali, elas já ficaram enlouquecidas, gritando. Você vê, elas são monstras, mas nem tanto. Elas acompanham o universo drag também, as outras vertentes. Ficaram muito felizes com a visita
Rita. E quando souberam do prêmio, que elas iam poder participar do musical, nossa, elas ficaram loucas. Capricharam muito essa semana, acho que até pelo prêmio. Porque é uma vitrine e tanto. Pois é, menina. O episódio já começou com uma surpresa. Que a gente não sabia quem foi eliminado no episódio da semana anterior. E ficou uma coisa ali entre o Grey Matter e Jaharia, era isso? Deixa eu conferir, gente. Vive the Force. Grey Matter, Vive the Force. E aí, de repente, entra as duas num workroom. Ninguém foi eliminado, pois Majesty. Ai, meu Deus. Majesty. E olha, Crê, foi assim, né? Primeiro voltou aí a Vive the Force e todo mundo ficou triste. Não conseguiram esconder que eles esperavam que voltasse o Grey Matter, voltasse da eliminação. E voltou primeiro a Vivi, a mais improvável. Aí todo mundo ficou assim meio murcho olhando pra ela, relevaram, tentaram disfarçar a tristeza. Aí depois de alguns segundos apareceu o Grey Matter ali atrás da porta, voltando também. E aí que elas vibraram, né? Elas não vibraram tanto quando chegou a Vive the Force, quanto quando voltou o Grey Matter, né? Sinal que ele é bem mais querido por elas. Elas acreditavam mais na volta dele do que da Vive the Force. Ele é queridíssimo, um dos favoritos dessa temporada. E meu coração também se encheu de alegria quando eu vi que ele voltou também depois da Vive the Force. E aí foi uma surpresa tão grande quanto o Double Chantay que teve lá na Espanha. E isso aconteceu, gente, porque a Majesty, ela desistiu do programa. A Majesty é aquela que tinha participado da temporada 2 e tava tendo muitos problemas, né? Não tava conseguindo se recompor ali. E as outras começaram a brigar com ela, jogar umas verdades na cara dela. Sabe quando aquela tia mais velha chega numa pessoa com depressão e fala que tem que capinar um terreno? Foi meio assim, foi pesado. O que aconteceu ali é que ela vinha ao longo de alguns episódios se desacreditando para as outras queens. E como as outras são monstras e ela já esteve no programa, elas encanaram que ela estava fazendo teatro, pra ter a fala por mais tempo e parecer a coitadinha do programa. Então elas falavam isso na cara dela. Uma delas, acho que foi a tia, a Auntie alguma coisa, acho que foi ela principalmente que falou, esse seu drama pra chamar atenção pra você, se fazendo de insegura. Então acho que esse confronto acabou deixando ela mais presa na própria mente ainda, mais insegura ainda, mais depressiva ainda, e ela acabou tendo uma espécie de uma crise ali, né? E foi embora totalmente descredibilizada na sua dor, né? Eu acho que o pior pra ela foi ter que lidar com isso, e inclusive chamaram a atenção das outras queens, né? Pelo descrédito que deram, pelo sofrimento dela e pela forma como agiram, porque como ela já tinha participado do programa, agiram como se ela estivesse fazendo teatro mesmo, né? E não tinha nada de teatro, ela realmente estava num momento depressivo, ruim. Então assim, a gente tá aqui se prolongando nesse assunto para deixar esse alerta. Se vocês conhecem alguma pessoa que tenha qualquer problema, não desacreditem, descredibilizem as pessoas, incentivem as pessoas a entrar em contato com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, através do número 188. Ajudem as pessoas, incentivem elas a entrarem em contato com o CVV através do 188. Se vocês não puderem apoiar, pelo menos ajudem as pessoas a procurarem ajuda, não desvalorizem a dor mental das pessoas. Sim, foi muito triste. E ali no desafio, elas se dividiram em 2 grupos. Então teve umas que fizeram ratos, né? E aí cantavam uma coisa meio parecida com Cats, uma coisa meio parecida com musical antigo. E outras se dividiram com uma forma mais monstrenga mesmo, mas tentando parecer um grupo feminino, um famoso girl group. E a Crê era Ratos e Cobras, né? A segunda banda era Cobra, mas como elas não souberam se montar tão bem pra mostrar que era Cobra, não ficou muito evidente. Mas eu acredito que era isso. Era o grupo do rato, que era a febre do rato, e o grupo da cobra. E não tinha nada de cobra naquele grupo, mas estava muito bem coreografado.
coreografado, muito bem executado. Acabou que esse grupo foi considerado o melhor. E nesse grupo tava a Pi. E é ela que venceu esse desafio. Faz tempo que eu tô torcendo pra Pi, desde quando ela fez aquele bebê do Ano Novo. O bebê mais asqueroso que teve naquele dia. E todo o grupo também, né? Ela tava aí junto com Jahara, Aurora, Asia. Só as fortes. Então, ficou meio óbvio, né? Esse resultado. Foi uma coisa meio maluca, né? Porque tinha um grupo se achando demais e o outro mais inseguro, mas ao mesmo tempo tinha um grupo que tinha boas cantoras, no outro tinha boas dançarinas. Então, acabou que assim, a gente gostou muito da performance de um, mas gostou muito da produção do outro. Até os jurados também, né? Gostaram mais da produção dos ratos e mais da apresentação das cobras, né? Então, acho que ficou até meio difícil de... Não sei nem se foi julgado individualmente ou não lembro agora, mas um detalhe, elas tiveram apenas uma chance e cantaram ao vivo, então eu acho que isso que atrapalhou o grupo dos ratos ali, porque uma das queens esqueceu totalmente a música, então acabou tirando as outras todas do compasso ali e ficou mais difícil do que a apresentação do segundo grupo, das cobras, que era um grupo mais rock, assim, mais babadeiro, e elas representaram mais. Foi isso mesmo que aconteceu. A Auntie tava fazendo um rato velho e ela esqueceu a letra. Disseram que até funcionou, né? Porque os velhos se esquecem das coisas e ela ficou só resmungando qualquer coisa e voltou ali no tema. Mas realmente a apresentação não foi tão boa, porque também tinha que cantar ao vivo, né? Mama Ru não faz isso. Mama Ru deixa tudo muito bem amarradinho pra sempre parecer uma coisa decente. E a Auntie é a que fez o bullying psicológico com a Queen que desistiu da corrida, né? E aí o karma, né, vem como um sopro e no mesmo episódio ela esquece a letra e é a pior da apresentação. Então, por que ser tão má assim com os outros, né? Uma hora o destino acaba se voltando contra você. Pois é, menina. E aí, no desafio de exterminação, a gente teve uma outra novidade, que só é novidade porque tá no Drácula, gente. O desafio de eliminação, que eles chamam de exterminação lá, era fazer um lip sync. Olha só, que novidade. Não acredito. Um lip sync no Drácula, meu Deus, eu caí pra trás agora. O berro que eu dei, um lip sync no Drácula. As regras já não valem mais de nada. Gente, o Drácula se tornando a cópia do Drag Race, né? Cada vez mais. Só falta acender a luz agora, gente. Vai ficar igualzinho o Drag Race. E as apresentadoras andarem na passarela, fazer o catwalk. Aí vai ficar bom. Ah, sim, elas já estão andando, né? É que elas não andam muito bem, então eles editam, fica tudo cortado. Mas eu gosto muito da apresentação delas diante da câmera, assim, quebrando a quarta parede. Eu acho que nisso as irmãs Boulay são mestres no assunto. E nesse lip sync... Quando elas jogam a câmera no final ali da entrada delas, isso. Elas pegam a câmera com a mão e jogam pra longe, assim, né? Tudo aquela parte. Mas me conta desse lip sync inédito na história de Drácula. Esses movimentos todos têm um nome, né? Pro lip sync sobrou pra Auntie, Heroine e Vivi The Force. Vivi The Force mais uma vez aí pra exterminação. E elas tiveram que fazer a música Waiting, de Dali, alguma coisa assim. E a exterminada foi a Vivi The Force. Não deu pra salvar ninguém dessa vez. A gente já viu antes e não ficou mistério pro próximo episódio. O perigo de participar da eliminação, né? Quando você vai na próxima, a chance de ir embora é muito maior. E a Auntie cortou um dobrado aí, hein? Nossa, a bicha deve ter se cagado toda. E ela fez uma rata toda cagada, né? E aí ela acabou indo pro lip sync. Literalmente se cagou toda. Mas fica aí a lição, né? A filha dela já foi eliminada, a Sila. Foi uma das primeiras eliminadas. Então agora ela sentiu que ela não só não pode ficar oprimindo os outros, como ela não é tão boa quanto ela pensa, porque ela tava ali pra exterminação. E que tudo pode acontecer, né? Lembrando que quando a filha dela foi eliminada, ela disse que não sentiu nada, que ela tá lá por ela, não tá lá por filha. Aquilo é uma competição. Então, assim, literalmente uma mãe monstra. Daquelas que devora os próprios filhos. E na quarta-feira é dia de Tailândia.
Tailândia tá na terceira temporada, chegando no seu terceiro episódio. E olha só o que eles tiveram, um musical. Mas dessa vez tinha que escrever alguns versos e criar uma coreografia da música Sip Sip Sip. Adorei essa música. Gente, a semana dos musicais, é isso? Todo mundo fez musical, terceiro programa de drag da semana. Terceiro musical na Espanha, musical no Drácula e musical na Tailândia. Olha, os calendários drags do mundo se ajustaram, né? Como úteros de mulheres que vivem juntas por muito tempo, né? Que coisa incrível isso, que mágica drag. Eu tô amando. Vai ficar muito mais fácil comentar os programas se as coisas continuarem ajustadas assim. Nossa, meu útero até doeu agora. Eu te falei, mulher, é muito mais fácil fazer isso do que as coberturas episódio por episódio. Apesar de que aqui a gente tá episódio por episódio também. E olha só que curioso, elas se dividiram em dois grupos. Então foi a Mean Gays e a Golden Flowers, as vencedoras do mini desafio, Benzi Diva e Frankie Wonga, se tornaram as capitãs do time. E aí o time vencedor foi o da Benzi Diva. Mas a vencedora, eu não sei se eu posso falar já. Queria falar um pouco da passarela, gente. A passarela foi tão diferente, aquela coisa de Sugar Daddy, você viu? Ai, é verdade. Não só a coisa do Sugar Daddy, que eu achei uma maluquice fazer as drags se montarem de homem, mas sendo a única passarela da noite. Mas o lado bacana que você não contou é a grande convidada da noite, né? Mama Pau, né? Paolo Ballestero, diretamente das Filipinas para o Drag Race Tailândia como jurado convidado, uma grande presença. E aí eu posso já posso ficar amarga? Só esse detalhe, né? Além de Bad Mixie, que é uma grande diva da música pop por lá, Paolo Ballesteros, a famosa Mama Pau das Filipinas que acabou de encerrar esses dias, agorinha. E Mama Pau, queridíssima, né? No mundo todo. Então eu achei assim, nossa, tem que elevar, tem que ser a melhor noite de todas, porque Mama Pau está ali. É verdade, mas assim, vocês lembram que eu dei o spoiler aqui, que eles iam sumir com a Arte Área, né? É Arte Área, isso? Aí, já sumiram até com o nome dela da minha memória. Esse é o nome dela mesmo. Com ela nesse episódio. E sumiu mesmo, você avisou que ia durar uns 2 episódios. Chegamos no episódio 3 sem ela. Ela que era co-host das temporadas anteriores. Então, e aí ela virou uma espécie de convidada especial. E aí o convidado especial de hoje é a Mama Pau, que veio lá do outro país. E sumiram com a Arte. Talvez ela volte no próximo episódio. Eu tô aqui exagerando, fazendo drama, né? Desde o começo falando que eles iam sumir com ela. Não sei se foi uma escolha dela ou do programa, mas a intuição que eu tive, as cartas me falaram isso, que eles iam sumir com ela. E trouxeram a Mama Pau, né? Pra gente não perceber tanto, mas como eu já sabia, não pude deixar de perceber. E também não pude deixar de perceber o esforço da nossa querida host Panjaina Vagas Rios, que veio com um vestido ali de pérolas enorme, né? Com uma cauda bufante gigante, sereia, assim. E não conseguia carregar o vestido de tão pesado, né? Acho que ela quis fazer uma runway babadeira pra tombar com a outra host que tava lá na bancada. E aí ela fez uma runway quase caindo, parecia as irmãs Boulay lá do Drácula. E eu fiquei bem chocado com isso. E foi o dia que ela mais apresentou, que ela foi mais eloquente, né? Ela gritou bastante, não teve problema de áudio, ela compensou no grito pra mostrar que ela sabe fazer. Só que aí tem aquele detalhe do The Best Woman Win, que ela dá aquela viradinha ali pra câmera. Aí ficou difícil esconder que ela tá copiando a viradinha da Mama Pau, porque ela fez na frente dela. Então ficou feio também. É verdade, Panjaina que é uma vilã. Meu Deus do céu, ela tava sobrecarregada, ela quis colocar muitas continhas, o vestido ficou muito pesado, ela quase não conseguiu se locomover. E ela é a host, né, a única que aparece andando do fundo pra frente do palco, apesar que tem variações em algumas franquias aí que eles fazem uns takes, como Drag Race Espanha. Mas eu falei aqui, a produção mandou me avisar, que a Arte Área era a antiga co-host.
era a antiga host, a co-host era a Panjaina, que é a atual host. E aí, assim, foi feito. Nesse desfile do Sugar Daddy, eu achei muito diferente, porque elas não costumam aceitar drag kings e colocaram homens e colocaram visuais masculinos pra serem apresentados, né? Eu consegui aqui algumas imagens que eu vou pôr no varal. E todas elas ficaram parecendo aqueles personagens de videogame, tipo Dynasty Warrior, PS2. Eu achei que a noção de virilidade pra elas também é muito diferente, né? Eu gostei de conhecer. A maioria saíram ali homens bem enviadados, né? Bem agueizados. Não sei também, eu acho que ali a função do desafio não era performar a masculinidade, mas misturar esse Sugar Daddy com a drag queen delas. Então, é sim um desafio muito interessante, mas a gente acabou vendo, pelo menos eu, né? A gente não, vou falar por mim. Quando eu vi o desfile, eu acabei vendo grandes aberrações na passarela, porque muitos looks eram muito simples, né? Porque são basicamente ternos, né? Com perucas masculinas curtas, sem muito brilho, sem muito glamour, porque tá performando um homem, então a gente perdeu, assim... Eu fiquei pensando, porra, trouxemos uma pau pra ver essa passarela, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu diria, nossa, assista essa passarela que você vai ficar, sabe? Tipo, teve uma outra ali que se destacou, mas ainda assim eu não saberia... Tem ali uma questão de material, né? Uma é um material mais liso, a outra tem um pouco de pedraria, um pouco de glamour, mas foi bem ruim, né? Não sei, o que você achou, Acre, dessa passarela? Olha, vendo a foto delas, eu me lembro de outra coisa, como Diva Depressão na novela da blogueirinha feia, porque tem aqueles bigode, e são mulheres com bigode, e elas tentaram colocar um bigode, mas elas não conseguiam ficar sem uma peruca, sem todo o glamour. Então ficou parecendo personagens daquela empresa, daquela novelinha. Ou as próprias Diva Depressão na corrida de drags, nos primeiros looks, quando elas começavam a se montar, né? A se mostrar cada vez mais, né? Parece elas próprias. Sim, também. ficou parecendo. Ah, mas é muito louca, né? Mas a música coreografada, eu achei que todas foram muito bem. Gostei muito da música, elas sabem performar, elas são todas muito feminosas, então deu muito certo. Eles acabaram achando o grupo da Benzediva Golden Flowers melhor e deram um prêmio pra Zippy. E sobrou pra Cara Might dublar com a Spice Sunshine. E acabou saindo a Cara Might. Mas foi tudo muito bonito, eu gostei do lip sync, gostei da saída. Elas todas se emocionam, né? As asiáticas, elas levam tudo pro coração. Levam. Eu comecei a lembrar lá das primeiras temporadas que elas choravam muito quando a amiga ia embora, né? Chegavam algumas ao ponto de me leva, mas não leva ela, de não querer destruir o sonho da outra. E aí eu vejo alguns momentos aí e me fazem lembrar lá daqueles primórdios, daquele sentimento de não querer destruir o sonho da amiga, ou de voltar triste no próximo episódio pela amiga não tá lá, né? Elas têm uma empatia muito grande, embora tenha muito shade ali, elas são muito amáveis para com os sonhos da outra, né? As asiáticas são muito respeitosas com os sonhos das outras. Sim, e foi o primeiro lugar onde eu vi a Queen que tava indo embora tirar todas as outras que estavam alinhadas no fundo do palco, vai lá dar um abraço, dar um último adeus, antes dela falar a frase final e partir. Começou na Tailândia, primeira temporada. Sim, eu acho que foi dali mesmo que eu vi essa coisa de não querer nem que a outra, não querer dublar com a irmã, né, de desenvolver uma irmandade, um amor mesmo ali entre elas, né, e elas têm, eu vejo assim, tem muito shade, né, elas são bem espertas, bem sagazes, mas isso não significa maldade, né, elas são muito amáveis para com os sonhos das amigas, não querem destruir os sonhos das amigas. A gente sabe que teve ali uma primeira eliminada, né, até falei pra
pra você que ela, claro que seria a primeira eliminada, porque ela não era tão boa quanto as outras, mas quando elas voltam no começo do episódio, elas já voltam lamentando, né, a perda da primeira eliminada. Então, ainda mesmo sendo a primeira eliminada, elas gostariam que a bicha ainda estivesse lá. Tem que ter esse senso de irmandade, gente. E já existe um boato por aí de um All Stars global, asiático, não é global, né? Um só Ásia All Stars, onde pegam as asiáticas todas pra fazer um All Star entre elas, assim como um versus The World. Olha, eu não sei se eu já caí numa fake news, se o que eu tô falando aqui é um devaneio ou um cartaz que eu vi por aí, uma arte gráfica e achei que era alguma coisa importante, mas eu já vi uma arte, não sei se nessa rede aqui de mentiras e devaneios, mas com uma arte escrito Dragasian e com as drag queens da Ásia, e parecia um cartaz de um musical, alguma coisa assim, uma turnê, e tinha todas essas drags mais conhecidas que são asiáticas e que a gente conheceu pelo Drag Race. Então eu imagino que um global entre todas as asiáticas seria babadeiro, porque só esse cartaz que me parecia um musical já parecia muito interessante, sabe? Ah, eu imagino. Elas devem fazer algum tipo de turnê juntas e elas se apoiam muito. E são muitas temporadas, né? A Tailândia tá na 3 e Filipinas acabou a 3ª. Foi isso que aconteceu? Acabou a 4ª? Ai, eu não sei, eu não conheço números. São muitos números, né? Você sabe todos os números, a quantidade de temporadas. Se alguém fala um nome de uma drag aleatório, você vai saber de que temporada que ela participou, se ela ganhou, se ela chegou na final. Eu não saberia. Mas você sabe, não sabe? Sim, foi a 3ª temporada das Filipinas. Porque a primeira temporada a gente conhece uma Mama Pau que se perdeu no tempo e nunca mais vamos ver. Até a mensagem que ela falava ali antes de colocar as drags pra dublar era diferente. E aí na segunda temporada a Mama Pau tava muito estranha ao que a gente conhecia. Agora não sei se acostumou ou se ela conseguiu chegar no objetivo que ela tava tentando, porque tá maravilhoso, né? A 3ª temporada das Filipinas com certeza já superou a da Tailândia. Tailândia que continua com seus problemas audiovisuais, eles estão acertando aos pouquinhos, e é muito difícil de trabalhar com a Panjaina, né, gente? Sabe que ela é uma vilã. É verdade, imagina ter que ajustar o áudio da Panjaina, né? Sendo a maior vilã de todas, a maior rouba-emprego, rouba-vaga do mundo. Então, se bobear, ela já roubou a vaga do editor de áudio lá e falou, eu consigo editar o áudio, e pegou mais um salário pra ela também, a gente nem tá sabendo. Vamos ler os créditos no final, vai que ela é editora de áudio também, né? Com certeza. E você viu nesse último episódio? A gente merecia uma retratação, uma nota oficial, com maiores esclarecimentos pra entender direito o que aconteceu, porque fica com essa impressão e enquanto ninguém explica, a gente pode pensar o que quiser, né? Eu posso. Você viu nesse último episódio a roupa dela no backstage, quando ela vai ali dar a mensagem, passar o desafio? Ela tava com uma roupa que você falou que é de comandos em ação, né? Que você falou, ela tá levando um comandos em ação pra costureira e fala, faz uma dessa, eu quero me vestir igual ele. E ela tinha uma hélice gigante nas costas que rodava, né? Então, você vê que ela quer ser melhor do que Deus na hora de gravar o negócio. Ela quer ir com a melhor produção nos bastidores, com a melhor produção no palco. Então, aí quando ela tá de menina, ela quer carregar uma hélice maior do que uma hélice de helicóptero que gira enquanto ela tá parada. Quando ela tá de mulher, ela quer carregar uma roupa de pérolas pra tombar com a outra que tá ali, sabe? Pra fazer recalque pra outra que ela não consegue carregar e quase cai. Aí quando ela vai falar alto, ela fala tão alto que fica ou muito ardido, ou depois fica muito baixo, parece que ela tá falando de uma caneca nos bastidores. Não conseguiram ainda, deram a vaga. Ela conseguiu roubar a vaga, mas ela ainda não conseguiu roubar os nossos corações. Nem os nossos e nem o da produção do programa. Vamos ver se até o final da temporada eles resolvem esse probleminha aí. O som? Não. A host? A louca brincadeira. Pelo visto, ela não passou por nenhum treinamento. E é comum, né? Eu acho que a primeira temporada do apresentador é difícil ser muito boa. Criticaram muito a Brooklyn, no Canadá. Algumas eu gostei de cara, tipo da Holanda, ou
ou da Itália, Espanha, essas todas, né? E outras é a própria Mama Ru, então a gente não pode falar nada. Mona, até mesmo a Nick Doll na França, que a gente pôde ver um crescimento, não foi um crescimento com base em crítica na performance dela na primeira temporada, não. Foi um crescimento de consolidação. Eu não lembro de crítica em relação a Nick Doll na primeira temporada. Eu lembro de que depois, na segunda ou terceira, não sei em qual temporada, ela teve uma consolidação e aí não surgiu dúvida nenhuma sobre o trabalho dela. Surgiu ali em relação ao da Valentina, apagaram com ela. Nunca houve nenhuma questão em relação à arte e colocaram ela como uma sub-host ali, junto com a Panjani, já assumiram com ela. Então, acho que não tem a ver com ter crítica ou não, né? Porque se fosse assim, tem umas aí que não seriam nem host. Mas a gente percebe quando a bicha tá pronta, preparada, né? Nem todas estão. E quem a gente quer que some, não some, né? Vaso ruim não quebra. E uma coisa é certa, oversize está completamente in. E roupas justas, skinny, está completamente out. Basta prestar atenção na Panjina. E na quinta-feira é dia de UK. Quinta-feira, Temporada 6. Chegamos no episódio 6, o tão esperado Snatch Game. E ali eles tiveram como convidados especiais integrantes do S Club 7, né? Essa banda bombava no rádio nos anos 90, gente. Ali eu também fiquei tão emocionada quanto eu fiquei com a volta do Grey Matter no Drácula e o Double Chantay na Espanha. Só emoção essa semana, não, meu Deus, uma semana forte para as amantes de drag racing. E o Snatch Game foi divertidíssimo, né? Parece que elas todas entendem muito bem do assunto. Teve ali vários personagens que se destacaram. E a vencedora foi a Karen Trax junto com a Lavox. Foi um double winner, né? As duas venceram. A Vox aí que fez Liza Minnelli. Ai, a gente já conhece outras Liza Minnelli do Snatch Game. Essa não. Conheça essa, é obrigatória, porque essa conseguiu superar todas! Essa deu aula de Liza Minnelli. Ela fez uma perna ali, que era uma perna solta por detrás da mesa, que dava um 360, depois a perna voou. Ela foi muito boa. Ela jogou muito com Elvis Presley ali, que era a Karen Trax, né, que eu nem gosto dela, mas ela também arrasou de Elvis Presley. A RuPaul riu muito com ela, riu muito também aí com a Lavoie, e elas jogaram muito bem as duas juntas. A RuPaul, na verdade, riu muito de muitas delas, né? Acabou que quem foi mal, foi muito mal, porque a maioria delas foi muito bem, né? Elas jogaram muito bem, foi um Snatch Game bem bacana de assistir, não teve aqueles momentos péssimos, assim. Então, foi um episódio muito bacana. A RuPaul riu muito. Se bem que, assim, considerar a alegria da RuPaul como pra saber se é a classificação do episódio ser bom ou ruim, não dá pra saber, porque a RuPaul é tão falsa e ela sabe fazer tão bem o métier dela que ela faz a gente acreditar na pior porcaria com a risada dela. Então, se ela quer gostar, ela faz a gente gostar também. Mas foi um Snatch Game muito bom, eu gostei. Não foi bom pra nossa querida Rihanna, a Melissa Slaves, que fez a própria Rihanna, e como o Graham falou, é um personagem muito difícil, né? Ela não expõe muito sobre ela, sobre a personalidade dela, então deu tudo errado. Deu tudo errado também pra Chanel O'Connor, que fez a Coco Peru, e ela não conseguiu, né, se engajar muito com as piadas, com as oportunidades que a Ru dava, bem diferente da Karen Trax, que respondia todas as perguntas na ponta da língua, e lá no runway era Doctor Who, e eles amam Doctor Who, né, Deus no céu, Doctor Who na Inglaterra. Karen Trax entregou um look de raio-x maravilhoso, Marmalade entregou uma coisa de rainha do tempo, tava muito bem acabada, finíssima, e quem se destacou pelo resto da semana foi a Lil. Ela entregou uma figura que metade pra cima é o Drag King, que pediram lá no Drag Race Tailândia, metade pra baixo é um vestido maravilhoso, todo cheio de curvas, e as pessoas ficaram maravilhadas. E é o destaque da semana,
semana praticamente, né, aí da franquia Drag Race, porque pelo menos destaque, vamos dizer, destaque do povo, né, porque agora tem isso também, né, tem o preferido da edição, o preferido da produção, o preferido da Ru, o preferido do povo, a que veio para ganhar e todos sabem, a cotada, a que veio para ser eliminada, louca, né, aquela milhões de categorias no submundo de Drag Race. Mas não, de verdade, ela foi assim, tipo, um grande destaque essa semana. E ela que veio aí de uma semana não muito boa, né? Ela não tava tendo bons momentos, tava bem presa na cabeça dela, ela tem essa cara de tímida, né? Na verdade ela nem é, mas a cara dela tem uma coisa meio blasé, assim, e às vezes confundem como se ela não tivesse à vontade, ou não tivesse entregando tudo, ou não quisesse estar ali, mas não é a cara dela mesmo. E esse look dela essa semana está em toda a internet. Ela foi bem no Snatch Game, ela fez a Rainha Vitória, e ela fez uma versão muito snob e muito envelhecida. Eu adorei quando ela falou, eu não posso escrever isso nem falar isso, e desenhou um órgão sexual masculino no papel. Sim, ela soube jogar muito bem também, né? Parecia que não ia conseguir, não ia dar conta, justamente por conta de subestimarem ela, né? De acharem que ela tá sempre presa na cabeça dela, ou que não vai entregar, e ela entregou essa semana, ela foi muito bem, parabéns pra ela. É uma das suas preferidas, né? Então, que bom pra você. Teve uma semana brilhante aí, as suas queridas. Ela quase saiu, e apesar de não ter ganhado, ela se destacou muito. Quem se destacou também foi Charity, que no Snatch Game fez Nadine Coyle, interpretando Mary Poppins. E aí virou uma coisa dentro de outra coisa, que ficou um resultado muito peculiar, que as pessoas gostaram, então deu certo. E no desfile ela fez um look todo azul, meio alienígena, meio cônicos e cômicos. As pessoas nem conhecem esse filme, né? Estudem, gays. Google, monas, Google. Quando a gente quer, a gente descobre. A RuPaul riu muito do personagem dela, né? Que ela tava fazendo uma pessoa, fazendo outra. E deu certo, né? Não sei se foi uma dica da RuPaul também, nos bastidores. Assim como ali com a Rihanna, que deu muito errado. Não sei se foi uma dica da RuPaul de fazer a Rihanna e aproveitar do bicho de pelúcia que a Relissa tinha usado no episódio anterior. A RuPaul falou, você foi muito bem com aquele bicho de pelúcia, insere isso. E aí ela entendeu que era pra fazer uma Rihanna com bicho de pelúcia e acabou virando uma mistureba. Então assim, seguir o conselho da RuPaul é bom quando você sabe o que tá fazendo. Se for pra seguir só pra RuPaul ver que você escutou o que ela tá falando e não entregar nada, então é melhor nem fazer. E foi aí que ela se deu mal, né? É uma pena ela ter que ir para o bórum e ter que dublar. Não sei quem foi eliminado. Alguém foi eliminada? Pera lá, querida. Vamos falar de Octavia, porque a RuPaul aconselhou ela a fazer Michael Jackson. E ela fez o dragão do País de Gales, que tem na bandeira. E aí, lá no desfile, ela entregou um cabelo horroroso, mas gostaram do look. Então ela conseguiu passar. E durante o Snatch Game, ela, com aquele personagem todo vermelho, resolveu fazer Michael Jackson. Então eu falei, você não vai seguir o conselho da Mama Ru? Então não tenta mudar as coisas durante a gravação, né? Aí também não dá. A Rihanna, Release Sleeves, chegou cheia de corda, fez uma coisa meio omulô na passarela, e ela não tava conseguindo aparecer muito bem, tava muito escondida, não conseguia se movimentar muito bem. Enquanto a Chanel O'Connor quis fazer uma coisa meio gladiadora robótica, com unhas gigantes no lugar da mão. Mas a Michelle achou que essa unha parece batom de cachorro. 2 batons de cachorro, né? Pelo menos. Não é um tentáculo? Pelo menos esse era pra ser uma unha só, muito comprida, muito vermelha, mas não ficou parecendo, ficou estranho. E pelo menos isso cai durante o lip sync, né? Ela dubla com a Release Sleeves e a Relissa não consegue se mexer, ela fica ali presa, desaparecendo praticamente um fantasma, mas os jurados devem ver uma coisa diferente, porque realmente ela fica e a Chanel O'Connor é eliminada. Chanel aí que tava bem rabugenta, né? Desde o começo da competição. Não acredito. Olha, eu tava aqui com medo de ter dado spoiler falando que a Relissa foi eliminada, porque eu tava achando que ela tinha sido eliminada. Então ela ficou. E ela tá descalça, né? Você viu que ela veio descalça, dublou com essa roupa aí, com um monte de corda, um monte de cabelo. A roupa não é ruim, só não acho que ela não serviu pro desafio, sabe? Não foi um bom dia pra ela. E principalmente depois de ela, que ser uma imitação perfeita, né? Pelo menos fisicamente, de Rihanna, fazer uma Rihanna no Snatch Game e não entregar nada, né? A ponto de, sei lá, tá devendo um pedido de desculpas. Então, muito louco
louco, né? A gente vê que as bichas novas fazem ali um personagem que se assemelha, né, a uma pessoa já famosa, mas elas não sabem fazer, elas caracterizam, mas não sabem fazer os trejeitos, né? O personagem em si, né? É muito doido isso. É só uma vitrine, né? Elas fazem uma foto, uma imagem parada, elas dão com. Essa coisa de entrar descalça é pecado mortal. Um look só está completo com acessório de cabeça, e com sapatos, né? Não pode aparecer sem sapato, nem que seja uma sapatilha se você for fazer uma coisa muito louca, mas parece que Mama Ru não gosta. Me lembro de Miranda Lebrão, que se apresentou descalça e não durou muito tempo. Acho que a RuPaul queria que ela fizesse trapézio de escarpa. Eu ia falar aí, você tá falando do descalço, eu ia falar regra número 158 do Manual de Regras Drag Queens de Miranda Lebrão. Porque eu fiquei pensando na Miranda dando o guia de drag no dia da peruca que caiu, né? Que ela voltou ali no Global falando, porque caiu a peruca, acabou tudo. Mas você tá usando a Miranda como exemplo de quem já ficou descalça também, né? Então por que ela cobrou a peruca de alguém se ela já esteve descalça? Gente, descalço, sem peruca, não dá. Não dá, não tem jeito. E Chanel Connor foi eliminada do Drag Race UK temporada 6, mas ela teve uma carreira brilhante. Tenho certeza que ela vai aparecer em um Versus The World, em qualquer outra coisa parecida mais pela frente. E muito mais calma, muito mais consciente, muito mais segura de si. Mas vamos pra sexta-feira, porque sexta-feira é dia de Down Under. Down Under. E Down Under estreou, né? Primeiro episódio, gente, com Michelle Visage, outra co-host que virou host, mas essa sim amada por todo mundo, né? Se Mama Ru não quer apresentar e Michelle quer, quem sou eu pra julgar? Eu achei que Michelle foi muito bem, de cara já quero dizer isso, porque poucos exaltaram Michelle. E Michelle, ela arrasou, ela tirou aquilo de cabo a rabo, ela tem o programa todo na ponta da letra, e ela mudou muitas coisas, né? Teve algumas coisinhas diferentes que ela fez por ali, como ter dividido as drags por cores. Teve 2 drags de vermelho, 2 de laranja, 2 de dourado, 2 de azul, 2 de roxo. E aí tinha que escolher a que vestiu melhor, a que vestiu pior. Isso tudo lá na passarela, lá no runway. Uma loucura. E o tema do desafio era tudo em dobro, né? Então, além dessas cores em dobro, também tinha que apresentar outro look que se transformava drasticamente. Não é só tirar o casaco. E algumas só tiraram o casaco, né? Se deram mal. Chegamos na grande estreia da semana. Não vi a hora de chegar nesse Drag Race, no Down Under. Eu estava ansiosa pra ver a Michelle Visage na apresentação do programa. Você falou, aqui um caso de co-host que virou host. Sim, mas uma co-host experimentada, cria, quase saída da vagina de Mama Ru, né? Nascida da barriga de RuPaul. Michelle Visage é co-host há, 10, 20 anos, quase 20 anos co-host. Então ela bebe da fonte. Ela é muito eloquente, ela fala muito bem, ela apresentou muito bem os problemas de áudio que a gente vê aí em outras temporadas, ou essas drag queens cotadas que viram host só porque ganharam alguma competição, às vezes é de canto, não é nem de drag queen, né? E elas ganham porque faz parte da vitória delas, do prêmio delas, né? Ganhar um programa no país delas, aí elas viram host do Drag Race. E a Michelle é mulher, não é nem drag queen, né? E ela foi lá e entregou tudo. Ela fala muito bem, a gente entende tudo, ela tem aquela emoção na voz, sabe? Aquele sentimento que não é robótica, sabe? Ela não tá só lendo ali um teleprompter, ela tá realmente vivendo a frase, entregando tudo. Bom, ela é diretora dos desafios de interpretação, então ela realmente ela tem muito da alma do Drag Race, ela sabe o que ela tá fazendo, ela é muito profissional, então isso pra mim deu um toque espetacular nesse programa que já era marginalizado, já era mal visto, já falavam muito mal. Então aí é uma nova vida pra esse programa. Por ser uma mulher, os bastidores, na minha opinião, ficou parecendo uma casa de bonecas. Eu gostei que não tem muita
textura nas paredes. Posso continuar falando aí Posso? Então, eu gostei que não tem muita textura no workroom. É mais liso, as paredes são mais lisas, então não tem aquela bagunça visual toda, embora sejam cores fortes. Quando ela tá ali com as drags, ela também apresenta muito bem. Tem um blur nos fundos que parece mesmo que ela é uma menina brincando de boneca numa casa de bonecas. Por ser mão inglesa, as bichas fizeram a entrada, a mesa principal que elas ficam esperando a próxima, e a próxima ficava à direita e não à esquerda, então teve uma modificação no cenário. Os espelhos são grandes e quadrados, não é aquele espelho redondo e barato que a gente está acostumado a ver. Então a mensagem vai ser sempre, elas vão poder deixar uma mensagem no espelho grande, vai dar para escrever uma mensagem grande, não só aquele goodbye pequenininho no espelhinho pobre da Colômbia. Se eu puder criticar alguma coisa, eu vou dizer que podem fazer um ajuste na iluminação do cenário principal da passarela, que está um pouco amarelo, então falta branco ali, mas eu não sei se eles escolheram para ser a cor daquele dia, o amarelo. E quanto ao cenário do fundo ali da passarela, tem aquelas placas lá no fundo de cenário, eu achei um pouco pequena, podia ser um pouco maior para não quebrar minha ilusão. Então é o máximo que eu tenho para criticar. E no mais, elogios. Trouxeram drag queens que já participaram da franquia, eu acredito que em cada episódio vai vir uma drag aí como parceria, vai ser a co-host, e eu achei que a gente vai ter uma experiência bem interessante aqui. Elas vêm fazer aí o métier, ensinar elas, fazer as collab. Eu acho que elas não vão apresentar porcaria não, viu? Estão muito bem assistidas. Então, mulher, já estão até com uma drag preferida, a Lazy Susan. Alguns diriam que Lazy Susan é Choriza May, lá do Drag Race UK de outras temporadas do passado, disfarçada pra ver se ganha alguma coisa na Austrália. Outros diriam que Lazy Susan foi o motivo de RuPaul não ser host, porque ela não conseguia parar de rir toda vez que ela falava esse nome. Mas o nome mais citado dessa estreia foi dela, ela mesma, Deus, Sasha Colby, vencedora da 15ª temporada. Foi a primeira jurada convidada, a jurada extra especial, né? É uma coisa assim. E essas preenchem o espaço da Michelle ali na bancada dos jurados. E todo mundo ficou desesperado lá no workroom quando descobriu que Sasha Colby estaria ali julgando elas. Eu espero que elas não tenham nem olhado pra cara de Sasha Colby, porque ela tava belíssima, super diferente de tudo que a gente pode sequer imaginar. Mona, imagina, primeiro dia de programa, você nervosa, descobre que a Michelle Visage é host. Gostei que o telão, a mensagem ainda é da RuPaul. Ela apresentou a Michelle Visage, inclusive, né, como host, através do telão. E aí vem a Michelle e fala que nada mais, nada menos do que Deus vai estar na bancada. E nesse primeiro desafio, você já trouxe da sua casa um look de review, né, um review dramático, né, extremo, de uma coisa extrema para outra, e um look de uma cor só, que vai competir com outra queen que também recebeu a missão de fazer um look de uma cor só, que é igual a sua, então você não sabe nem quem vai concorrer com você. E tudo isso vai ser prestigiado por Sasha Colby. Então, assim, é de se petrificar na passarela, né? Primeiro dia, você já se caga toda, e aí você traz aquele look micho, né? E aí você olha pra bancada da Sasha Colby perfeita, dos pés à cabeça, com unhas imensas, cabeça perfeita, uma maquiagem na testa ali que parecia que ela tava com uma luz lunar, não dá nem pra explicar o que é aquilo ali, sabe? É demais, é Deus mesmo. Elas se apresentaram diante de Deus no primeiro episódio. Olha, eu não tenho o que falar desse episódio de Drag Race da Wonder, não tenho o que criticar, foi um episódio incrível. E as gays, inclusive, deram muito, muito pouco valor na apresentação da Michelle Visage, sabe? Elas pagam um pau do caralho aí pra Panjaina, pras outras, né, que tem foto de bulge, né, nas redes sociais, elas gostam disso, né, de ver as drags desmontadas de sunguinha, caneca dura, e elas não vão receber isso da Michelle, né, porque até os peitos a Michelle já tirou, por questões de saúde. Então elas deveriam contemplar um pouco do talento de Michelle Visage como host dessa temporada, no mínimo por questão de respeito, sabe? Realmente ela tá maravilhosa, parece que é a casa de bonecas e que ela tá brincando com as bonecas, realmente é assim. E a Lazy Susan, ela teve a cor roxa, ela e Olivia Dreams, ambas optaram por um lavanda bem clarinho, e a Lazy Susan serviu uma coisa toda cheia de textura, de floral, com um chapeuzinho reto,
uma maquiagem incrível e não tinha como ela não vencer. Com certeza é a minha favorita, eu já estou torcendo pra ela ganhar e eu espero que ela não decepcione nos próximos episódios. Já pra dublar foram Cana Ford e Lucina Innocence. Eu vou chamar de Lucinha, porque a Lucinha, gente, ela tem mais de 2 metros de altura e ela lembra muito uma drag que eu conheci chamada Raika Mitty, então também ganhou meu coração. Fiquei assustada de ver ela dublando ali, mas graças a Deus, Michelle sabe o que é certo e decidiu não eliminar ninguém. Foi tão bonita essa estreia. Muito bom, né? No final ali elas acharam que alguém ia ser eliminada. A Michelle ainda fez ali um suspense, mas deu um double chantei pra elas, né? E foi muito bacana, até porque elas merecem uma chance, né? Pra um próximo episódio. A gente percebe aí que tem queens muito fortes, outras nem tanto, mas por outro lado, uma que não parecia tão forte, a Nikita, adoraram a runway dela. Ela veio com cabelão cacheado, né? Um vestido, acho que era laranja a cor dela, e era um vestido até básico de crochê, meio arrastão, assim, mas ela fez um personagem, né, na passarela, mesmo sendo a mais desacreditada. Ela foi lá, deitou na passarela, se abanou como se estivesse indo pra praia, e foi a única dupla, a única cor que deu um empate, né, a cor laranja, porque a outra também estava muito bonita com o vestido imitando laranja, então era como se fosse uma mulher indo pra praia e a outra vestindo o drink, né, então foi uma dupla bem bacana, e a Nikita surpreendeu os jurados. Então tudo pode acontecer, né, às vezes a gente acha, foi fraca a entrada, não tá tão bonita, mas aí lá na hora da runway ela surpreende os jurados e acaba, né, não sei se ela chegou a ganhar o desafio, quem ganhou o desafio, eu acho que foi a Lazy, né, o desafio da noite, no final, a win foi a Lazy, não foi ela, mas ela foi uma das melhores da passarela também, ela ficou ali no bottom, sabe, e tava todo mundo falando pelas costas dela, né, até na cara dela, falando, eu não te conheço. Parece que as drags de Sydney são muito territorialistas, eu percebi. As drags de Sydney não, as drags da Austrália, mas as de Sydney principalmente. Parece que ela chegou em Sydney só há 1 ano, então todas fizeram questão de falar na cara dela que nunca viram ela, que não conhecem ela, mas você é de Sydney, nunca te vi. Então elas estavam bem xoxando ela e ela quase ganhou. Então pode acontecer de tudo. Eu gostei bastante do episódio. E a Lazy, gente, a Lazy foi a primeira a entrar, Cris, você lembra? Ela foi a primeira a entrar no programa, ela veio toda de amarelo e ficou lá brincando com todas as queens que chegaram, fez piadas muito pontuais. Ela foi a grande estrela da entrada. Eu não esperava que ela ia entregar tanto na passarela, mas ela virou assim a preferida do programa, pelo menos pelo primeiro episódio. Ela virou o assunto. O outro destaque da semana é Lazy Susan. Que surpresa boa, Lazy Susan, né? Aquele look amarelo de entrada estava belíssima. E a vibe também, achei ela fortíssima. Ela que dividiu aí a cor laranja com a Nikita Iman. Nikita Iman, deusa samoana, gente. Primeiro que ela tem o mesmo sobrenome da Maya Iman Page, lá da temporada 16, original. Então eu já esperava que ela fosse superar tudo aquilo. E ela estava sendo subestimada. E ela chegou lá, ela serviu Tieta. Ela não sabe quem é Tieta, mas ela serviu Tieta do Agreste. E eu vivo por isso. Foi isso mesmo, Mona. Ela serviu Tieta sem saber quem é Tieta. Você tem toda a razão. E se não é Tieta, ela serviu pelo menos Tânia Alves. Pesquisem quem é Tânia Alves. Com certeza. Já a Lazy Susan, no desafio do review, ela apresentou uma coisa de costas pra outra. Eu não sei nem dizer isso. As costas dela é a frente dela é as costas dela. Então ela chegou ali de costa, mas a gente viu uma pessoa diferente. E depois ela vira com um sorriso que a Lil deu lá no desfile do Doctor Who do UK. E as pessoas ficaram impressionadas, chocadas, surpresas. E era um review que tava todo ali, né? Ela só virava de costa, era uma, virava de frente, era outra. Muito criativa. Criativo, original, um look que parecia caro, muito bem executado. E foi pela primeira...
bom, não sei, talvez já tenha havido isso antes, né? Mas foi a primeira vez que a gente viu um review que ninguém teve que descascar ou arrancar nenhuma peça, ela só virou de costas e era outro personagem. Ela serviu como se fosse, não chegava a ser céu e inferno, mas era um look azul mais pacífico e um look vermelho mais laranja, mais monstruoso, uma coisa meio veludo molhado, assim, e ela entrou então de costas, que seria a frente, e quando ela vai embora, que ela vira de costas pro jurado, é uma outra figura. Enfim, imaginem aí, é diferente, é uma coisa, de costas é outra, mas é o mesmo look, né, a mesma roupa, assim, são roupas diferentes. Foi fenomenal, foi assim, uma grande estreia pra Lazy Susan. Tenho medo de que talvez ela não entregue todos os fundamentos, mas look, a gente viu que ela trouxe, pelo menos em questão de bom gosto, a bicha arrasa. E não é das mais novinhas, então ela é experimentada, deve ter outros fundamentos aí que ela entrega bem. Ai, meu microfone ficou preso. Então, eu achei que elas estão bem párias entre elas. Algumas ali têm mais talento para performar, outras têm mais para costurar, outras têm mais criatividade, mas eu gostei de um modo geral delas todas. Max Drag Queen se destacou, teve outra que se destacou aqui, a Mandy Movies, belíssima, muito afinada, é aquela que é uma porquinha, né, a drag dela é uma porquinha, então ela chegou ali toda de rosa, com orelhinhas de porco, também tô de olho nela. Quem não gosta de uma drag estranha, não é mesmo? Mas ela tem um quê de Marmalade, né, Mona? É uma drag, é um jeito de drag que a gente já viu aí, né? Que é a Plasma, né? Ela, Marmalade, a Plasma, é tudo o mesmo arquétipo. É uma boquinha de Anita Wiglet é uma coisa meio... Márcia. É uma pifia sem pelo, né? Elas são todas meio parecidas, elas fazem essa maquiagem, elas ficam com essa cara de... Não sei, um Zacarias magro, né? Todas ficam com essa cara de Zacarias magro. E outra coisa que me deixou animadíssima foram cenas do próximo episódio. Pelo visto, elas têm que dançar. E eles chamaram ninguém mais, ninguém menos do que Queen Kong pra treinar elas. Agora eu quero ver o barril rolar. Adorei também. A gente viu ali nos bastidores, tem umas fotos de drag na parede, né? Não tem foto da RuPaul. A gente ficou pensando quem são essas drags. Então parece que são drags que já tiveram aí uma carreira de sucesso no Down Under e que vão voltar para fazer mentoria, né? Então a gente vai ver aí a Queen Kong no próximo episódio, ajudando as queens com coreografia. Duvido que alguma delas vai conseguir fazer o giro do barril, que a Queen faz. Mas é muito bacana. É bom para as queens que estão entrando na competição agora receber essa ajuda de quem já passou por ali, né? É bom pro programa, que elas vão pra passarela e pro desafio final mais preparadas, entregar um material mais treinado, mais coreografado por alguém que entende. E também é bom pra drag que já esteve no programa e que tem mais chances de aparecer, né? Então é bom pra todo mundo. Eu adoro quando elas voltam pra ajudar em alguma coisa. Pois é, parece que Spank Jackson, que já venceu uma temporada, vai estar participando também nos próximos episódios. E eu torço pra Hannah Conda aparecer, gente, porque a boca da Hannah Conda é tudo na vida de uma pessoa. Destaque pro estilo do drag australiano, né? A gente vai descobrindo, até mesmo por uma questão de percepção, né? Os estilos, né? As variações das drags, e a gente vê que a drag australiana é uma drag, assim, um pouco mais, não vou dizer zombada, né? Não é um estilo zombaria, porque elas não estão zombando com a imagem da mulher, mas é uma drag mais descompromissada, né? Sem necessariamente aquela necessidade de parecer mulher, né? Elas são mais underground, mais alternativas, né? Mesmo você mostrou aí agora a Spank Jackson, que foi vencedora, mesmo ela não é fish, ela não performa uma mulher, né? Você ainda vê ali o traço masculino. Isso aí é uma coisa meio... Imagine uma drag bêbada, amanhecida, com a maquiagem ainda na cara. Ela é uma drag um pouco bagunçada. Ela tem um jeito um pouco bagunçado, um pouco meio cu
nua, assim. Eu acho bem bacana isso, porque a gente consegue ver outros talentos, né? Além de ficar só procurando qual está mais perfeita, performando a feminilidade. É o caso da Lazy, por exemplo, né? Que a gente vê ali uma figura club kid, underground, a gente não vê uma garota feminina necessariamente, né? É um sentimento muito pachorrento. Eu gosto, eu acho que elas são meio bruta, meio off-road. E eu espero isso no Drag Race África do Sul. Lembrando que ainda vai estrear Drag Race Canadá, uma temporada nova por aí. Mas antes de chegar ao fim, vamos falar da drag da semana. Eu achei que a Lil foi a drag da semana, com aquele look do Doctor Who. Mas há controvérsias. Quem você acha que foi a drag que mais se destacou essa semana? Então, como eu disse, né, a Lil se tornou a drag da semana do povo, né? Desse povo sofrido, batalhador, que torce pelo grande azarão, né? Que faz o voto de protesto, e quanto pior, melhor, né? Essa gente que curte fake news, que gosta de bagunçar o coreto, de atrapalhar as regras, de questionar os julgamentos. A contracultura. Dessa gente que tem... Isso, a contracultura. Isso aí, obrigado. Resumiu bem. Se eu soubesse, eu tinha falado contracultura. Então, ela é a Lil é a querida da semana, a drag da semana da contracultura, enquanto que a Lazy Susan é a drag da semana dos técnicos, das pessoas que sabem para que serve uma drag. Pra mim, Lazy Susan foi a drag da semana, do fundo do meu coração. Mas as reações da galera, você vai ver que a drag da semana não foi nem Sasha Colby com aquele look, tá? Pelas reações da galera, você vai ver que a Lil é a queridinha aí das redes sociais da semana. Mas na minha opinião, Lazy Susan leva a medalha de ouro. Então fica aí os parabéns pra Lazy Susan, pra Lil, as queens que se destacaram essa semana. E agora a gente tá com as expectativas lá em cima, né? Mal posso esperar pra chegar a próxima sexta-feira e ver o que Lazy Susan vai fazer. E a próxima quinta-feira pra ver o que Lil vai fazer. E assim por diante. Expectativas aumentadas, mas nem tanto, né? Porque toda vez que a gente sobe a expectativa, Mama Ru some com a drag. Então vamos com calma, calma lá. Não crie muitas expectativas. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam assistindo todas as temporadas por motivos óbvios, né? Lá na frente elas podem se encontrar. Versus The World, All Stars, Global All Stars. E aí não adianta chegar lá e falar, ai, não sei o que tá acontecendo. Imagina ver a Alyssa Edwards e a Coco Montrese sem saber tudo que elas passaram lá na primeira temporada delas, quando a Coco teve que assumir a coroa da Alyssa Edwards temporariamente, porque a Alyssa Edwards não estava se comportando e aquilo virou um embate, um verdadeiro field. É isso aí, uma hora elas voltam aí em algum programa da franquia, todo mundo conhece o histórico, menos você, que é teimosa, que quer cancelar, porque a drag do seu país não tá mais na competição, ou não quer assistir, mas é aquela coisa, né, eu acho que o Drag Race pras gays é a Globo do Bolsominion, né, não tô assistindo, mas não perco um episódio, então quanto mais elas falam que não estão assistindo, mais elas estão se manifestando na rede, então quer dizer que o não estar assistindo é só uma frase de protesto, uma demonstração de desprezo ao programa, mas quando na verdade elas sabem tudo o que está acontecendo. Então não dá para saber o que está acontecendo sem assistir, né? Então na verdade elas assistem sim. E afinal de contas são 5 programas, aí 4 da franquia Drag Race e um Drácula, né, da franquia das Boulay. Então tem 5 programas de drag ao longo da semana para assistir. Escolha pelo menos um e assista. Pelo menos um. Você vai se divertir bastante. E teve drag que se destacou aqui no Brasil essa semana também. Eu tô falando dela mesma, Pabllo Vittar. Ela performou Nothing Really Matters no Halloween. E ela fez a Madonna. Então todo mundo voltou naquele dia fatídico do show da Madonna em Copacabana. E foi um momento muito especial para todas as gays presentes. E o berro que eu dei quando eu vi a foto, a gente até comentou, né? Ela tem esse direito. Quem mais
poderia. E realmente ela pode, porque ela tava lá no palco com Madonna naquele show histórico em Copacabana e foi ver a imagem e ser transportado para aquele dia de novo, né? Não sei daqui quantos anos a gente vai estar sendo transportado para aquele dia histórico em que Madonna bateu recordes, fez história nas areias de Copacabana, com o maior público num show solo a céu aberto na história deste país. Então nunca mais esquecemos. Qualquer referência àquele dia, a gente já fica com o coração quentinho de novo, né? É o dia eterno, né? A noite que nunca acabou. Estamos até hoje presas naquele show. E é isso, Mona. Olha só como foi rapidinho dessa vez. Conseguimos terminar o primeiro episódio. Pra quem não sabe, tá aí disponível o episódio novo do Sem Sinal. Vem aí, especial novo, Paquita 2, Em Busca da Paquita Perdida. Vocês não podem perder. E o Desbanca também, né? Saiu o episódio novo. Nossa, tá todo vapor a maquininha aqui. Quais são as outras novidades? Você me pergunta. YouTube, Instagram, TikTok, todas as redes sociais, você pode conferir o nosso programa. E eu fiquei muito feliz de finalmente ter conseguido entrar no YouTube, viu, Mona? Ai, tantas questões com direitos autorais, né? Qualquer coisa que a gente publica no YouTube já vem aviso de direito autoral. Então ainda bem também que o grande destaque também no lançamento dessa semana da banda, da nossa banda feminina aí, das divas reais, que estão fazendo as músicas pra gente, e totalmente livre de direitos autorais, né? Através de uma inteligência do futuro que ninguém conhece ainda, mas que já está ao nosso alcance. Então as nossas trilhas agora estão livres de direitos autorais. Então a gente vai poder publicar aí nessas outras redes sociais mais difíceis. E as pessoas que não querem baixar player de música para poder ouvir o podcast vão poder ouvir aí no YouTube. Daqui a pouco a gente vai estar em todo lugar. E as pessoas do futuro não vão conseguir se livrar da gente. Onde quer que elas passem, elas vão tropeçar na gente. Vocês não foram esquecidos, ouvintes do futuro. Atenção, vocês não foram esquecidos. Eu também tô muito feliz com as divas irreais. Se eu pudesse pagar todos os artistas pra fazer coisas maravilhosas, com certeza eu pagaria. Mas eu não ganhei na loteria. Não sou dessas, eu tenho consciência de classe. E é por isso que a gente faz tudo orgânico, gente. Não tem impulsionamento nenhum. É tudo na raça, é tudo raiz, é tudo de nano-influencers para nano-influencers lá no final da cauda longa. E eu acho que é um lugar muito confortável, muito seguro, que a gente pode falar à vontade, sem as pessoas ficarem em cima. Ai, soltou uma frase assim, ai, soltou uma frase assado. Porque a gente faz por amor, né? E às vezes a gente é passional, então extrapola. E aqui eu fico tranquilo, que eu sei que os ouvintes que estão ouvindo são verdadeiros fãs do programa. Exatamente, sem essa pretensão, né, de influenciar ninguém em nada, até mesmo sem a pretensão de ser profissional em nada, porque este não é o nosso trabalho. Atenção, isto não é um trabalho, não ganhamos nada com isso. Isso aqui é totalmente caseiro, gravado em redes sociais, com fone de ouvido, sem nenhuma estrutura, sem nenhum investimento. Então, assim, a gente faz tudo isso orgânico, é só um registro de pessoas comuns, não tão comuns assim, porque a gente sabe do que a gente tá falando, que a gente, além de ser gay, além de trabalhar nesse universo, por detrás dessas duas pessoas que estão falando aqui, tem alguém que já produziu muitos eventos na vida noturna, que entende muito de drag queen, que sabe o que é um bom show, uma boa performance, que entende do público. A gente não tá aqui pra falar da gente, então por isso que a gente também não fica falando da gente, a gente tá aqui falando de drag, também não tem a pretensão nem de ser um podcast extremamente ouvido, nem de ser famosa com isso, e por isso que a gente não gasta nem com microfone. Tem que ter trilha sonora pra cobrir os ruídos, porque a gente não tá num estúdio, a gente não gasta com aluguel de estúdio, porque a gente não tem pretensão. Todo mundo quer ter um podcast, então todo mundo que tenha, que se democratize, que gravem como consegue, como é possível, que editem como é possível, que ocupem os espaços, que deixem um registro para o futuro, que usem as mídias da melhor maneira que puderem e que for conveniente, independente de serem profissionais da área ou não. A gente tem mais é que fazer isso porque estamos aqui registrando as nossas vozes,
vezes as nossas opiniões pra gente mesmo e pro futuro. É um registro da nossa existência e dos nossos quereres ao longo da vida. É isso mesmo. A gente tem que fazer o que a gente gosta, porque a gente gosta. Essa é a dica. Tá cheio de lugar aí, como dizem, celebridade entrevistando celebridade. Ai, gente, enfim, muito franca. Vamos encerrar por hoje. Eu espero vocês no próximo episódio de Tudo Drag e no próximo episódio de Tudo Mais. Quem quiser participar das gravações já sabe como fazer também. Eu creio que todo sábado vai rolar a gravação desse programa aqui. Então eu vou encerrar com elas mesmas, as divas irreais. Beijo, beijo, amo, amo. Chega mais e chega de falso moralismo. Vem e se aconchega, nem tudo está perdido. Olhe pro seu pet e se não tem, adote. Vê se não esquece, ninguém precisa de bofe. Não compre, plante, mas não passe de 6 pés. Não compre, adote, nunca fique sem um pet. Chega e chega, mas essa nação ficou pra trás. A galera do Mofu representa bem demais. Você não está sozinha se tem animais. Se sente perdida, vai atrás da sua paz. Não compre, plante, mas não passe de 6 pés. Não compre, adote, nunca fique sem um pet. Se não falar, você vai ter que ouvir. Solte sua voz ou olhe pra mim. Se não pegar, você vai ter que passar. Ou nunca mais meu bag você vai tocar. Não compre, plante, mas não passe de 6 pés. Não compre, adote, nunca fique sem um pet. Ninguém fica de lado. Um novo cenário com Mofu legalizado. O papo tá passado, você já tá ligado. Tenha cachorro ou gato, mas que seja adotado.